Padre Aquiléo, eu percebo que os missionários da Consolata estão em preocupação constante com a formação. E o senhor também se preocupa muito com isso, sendo superior geral aqui no Brasil. O nosso pai fundador dizia que um missionário sem ciência é um missionário triste. Então, na linha também de querer executar e levar para frente a missão dos missionários da Consolata com um modo eficiente, uma grande preocupação é fazer com que os missionários estejam sempre atualizados. Em primeiro lugar, a preocupação grande é na formação inicial, a formação de base, preocupar-se que os estudantes, os missionários, os candidatos possam ter a melhor formação em todos os campos, espiritual, teológica, missiológica e também a que pode servir no campo da formação humana. Então a grande preocupação não é somente com eles, depois é com os missionários que já vão levando para frente a missão deles. Então nós temos, assim, vamos dizer, etapas das quais nós privilegiamos um momento de formação contínua. Por exemplo, os missionários de 5 ou desde o início até os 10 anos que eles são sacerdotes, ou aos irmãos que fazem a profissão perpétua, estes missionários que chegam até os 10 anos, eles são convidados a fazer encontros periódicos. No nosso caso, nós fazemos os encontros cada 2 anos, no qual a gente se encontra, tem uma atualização nos vários aspectos da formação missionária e também uma partilha, uma condivisão, partilha de vida e um momento de confraternização. Então isso é para todos os missionários da região, no caso aqui do Brasil, mas se nós abrirmos para o continente americano, também tem uma comissão de formação permanente, na qual se levará para frente iniciativas várias, como por exemplo, os exercícios espirituais com o mesmo tema para todas as circunscrições do continente americano. Então são elementos que nos unificam e faz com que nós tenhamos assim um pensar bastante comum sobre aquilo que é a missão, aquilo que é a espiritualidade, aquilo que é o carisma dos missionários da Consolata aqui no mundo, mas particularmente aqui no continente americano. Eu estou citando isso no continente americano em vista de que nós queremos também ter uma missão inculturada, uma formação contínua inculturada, para que a gente possa responder às necessidades do homem e da mulher aqui do continente americano. Padre Aquiléo, é importante essa formação contínua porque muitas coisas acontecem no Brasil, no continente americano, são assuntos, são polêmicas que vão sendo criadas e a igreja vai sempre trabalhando a favor dos pobres, dos migrantes, das pessoas que estão vivendo novas realidades no nosso país, no nosso Brasil. E por isso que essa formação é importante. Claro, neste sentido, nós temos na nossa programação também do último capítulo geral, uma das linhas é a revitalização. Então, revitalização das pessoas, porque para o Instituto, a pessoa do missionário é o primeiro bem. Então, este primeiro bem, ele merece uma atenção toda particular. Mas vai dando uma formação que possa responder à realidade aqui do continente americano. Então, as opções missionárias que nós temos pela frente, tipo a pastoral indígena, a pastoral dos afro-americanos, dos migrantes, tanto é que tem uma
equipe itinerante que por 3 meses missionários são chamados a deixar a própria circunscrição e, no caso, vão para Boa Vista, em Roraima, para dedicar todo o tempo a atenção aos migrantes, particularmente que provêm do país da Venezuela. Então, vamos dizer que isso também merece uma atenção e uma formação constante. Por isso, a preocupação também da formação enculturada, que o Instituto dá uma atenção particular também a isso. Queria uma palavra do senhor para os missionários da Consolata, para aquelas pessoas que estão sempre atentas ao carisma das pessoas que vivem essa questão da pastoral do migrante, das missões, de ir ao encontro daquele que precisa, daquele que sofre. Uma palavra do senhor para o Brasil. Convido a cada um a abrir o coração, abrir os olhos a realidades que batem à nossa porta, que batem ao nosso coração, que batem às portas da igreja, e não só do nosso instituto, mas em todas as portas da igreja no Brasil. Então, o meu convite é dar a resposta que é capaz e que pode dar. Talvez não vai ser a mais perfeita, mas é aquela que seja dada com amor, com as melhores qualidades que um possa ter, para poder colaborar e suprir naquilo que puder as necessidades dos irmãos mais sofredores.